Oi, gente, tudo bem? Então, vamos continuar o nosso bate-papo sobre codependência. No vídeo passado a gente viu que a codependência é a perda da alma, a doença da perda da alma. Mas existem outros conceitos que é interessante a gente conversar, parar um pouquinho para refletir. Codependência, ela é a tendência que eu tenho de viver focada no outro, me alienando de mim mesma. Codependência é a doença do amor. Gente, muita atenção. Codependência não tem nada a ver com amor, tá? Amor é uma coisa, codependência é outra. A gente pode dizer, talvez, que codependência é um amor adoecido. Mas amor, depois a gente vai conversar bastante sobre isso. Amor é algo que constrói, é algo que colabora no processo de cura, é algo que faz bem. Agora, a codependência é algo totalmente destrutivo, é algo que traz dor e sofrimento para ambos, tá? Além disso, codependência é a inabilidade que eu tenho de nutrir relacionamentos saudáveis com o outro e comigo mesma. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas codependência, analisando esses conceitos, a gente vê que, por mais que muitas vezes a gente pense assim, puxa vida, todo o meu sofrimento, toda a minha dor, toda a minha angústia tá vindo do outro. Isso não é verdade, né? Na verdade, a codependência é algo com a gente mesmo, né? É algo de dentro de nós, no nosso relacionamento com a gente mesmo, e isso extravasa para o nosso relacionamento com os outros. Ou seja, nós temos muita responsabilidade nisso, né? E, afinal de contas, quem que inventou essa tal de codependência, gente? Quando foi que se começou a falar em codependência? Lá na década de 30, quando a maioria de nós nem pensava ainda em ter nascido, já tinha gente padecendo de codependência. Na verdade, as instituições americanas, as instituições de saúde mental dos Estados Unidos já estavam estudando a codependência. Só que naquela época eles estudavam apenas as esposas de alcoolistas. Eles começaram a perceber assim, não, peraí, essas mulheres, elas têm um comportamento assim parecido. Todas elas têm uma forma de reagir que é parecido. Elas são mulheres angustiadas, são mulheres ansiosas, são mulheres que, como é que se diz, são muito preocupadas e muito vinculadas em excesso com seus maridos alcoolistas. Então, naquela época, quando se falava em codependente, era somente esposa de alcoolista. Isso na década de 30. Só que os estudos continuaram, as análises continuaram. E quando chegou na década de 70, esse conceito se ampliou bastante. Já não eram mais só as mulheres de alcoolistas. Eram os familiares como um todo. Familiares e não somente alcoolistas, mas também de dependentes de outras substâncias psicoativas. E esse conceito foi só crescendo, gente. Daqui a pouco não era mais só família de dependentes de substâncias, mas de pessoas com outros tipos de transtorno. Hoje o conceito ele é muito maior. Né? Não necessariamente você vai ser um familiar desses tipos de pessoas problemáticas. Você pode ser um profissional que se relaciona com esse tipo de pessoas. Você pode ser amigo, você pode ser... Enfim, depende do seu vínculo com as pessoas que têm esse tipo de transtorno, né? E de problema. Você pode sim vir a desenvolver a codependência. É preciso deixar claro também que em alguns casos a codependência não tem nada a ver com relacionamento com pessoas problemáticas. É algo que a pessoa já traz, uma predisposição que a pessoa já traz lá da sua infância, da sua adolescência, por ter sido rejeitada, por ter uma baixa autoestima, por não receber o amor que gostaria, enfim, uma série de fatores que ela pode vir sim a ter uma predisposição a ser codependente, né, na fase adulta, apesar de não conviver com dependente químico, quando eu falo dependente químico também inclui aí um alcoolista ou um jogador, né, uma pessoa que tem vício em jogo, vício em sexo, enfim, ela pode não se relacionar com nenhuma pessoa problemática e ser codependente. Mas eu quero deixar claro que aqui
no canal, no blog e tal, a gente vai estar sempre falando sobre questão de pessoas que convivem com dependentes químicos, porque esse é o nosso foco, tá? Então, assim, se você é codependente, não se relaciona com nenhuma pessoa que tem esse tipo de problema, você é super bem-vindo também. Acredito que tem muita coisa aqui pra gente trocar, mas, por favor, não se sinta assim, ofendido pelo fato da gente estar focando nesse público específico, tá bom? Bom, gente, então, continuando, hoje esse conceito ele é muito mais amplo, né? Pode ser familiar, amigo, profissional, de dependentes de N coisas, de pessoas que têm N transtornos, enfim, se a pessoa tem um problema muito grave, um transtorno muito grave, quem convive com ela. E outra coisa, quanto mais você ama, mais suscetível você está a se tornar um codependente. Quanto mais próximo dessa pessoa, mais favorável, né? Porque você tá exposto todos os dias a um nível muito grande de estresse, de ansiedade, de frustração, e tudo isso favorece, sim, a codependência, né, na pessoa. Ok, e quantos codependentes vocês acham que existe hoje no Brasil? Só eu e você? Errou! Gente, em 2013 foi feito um estudo pela Unifesp que chegou a um número de 28 milhões de pessoas que convivem com dependentes químicos dentro de casa. Então, digamos assim, 28 milhões de pessoas que provavelmente, ao menos grande maioria delas, tenha a codependência emocional. 28 milhões. E é interessante como que uma das características do codependente é achar que só existe ele passando por aquilo. Muitas vezes eu penso, puxa, só eu passo, só eu conheço essa dor, só eu sei o que eu tô passando, ninguém mais no mundo passa por isso. E eu queria dizer pra você que você não tá sozinho com a sua dor. Não somente por esse número tão expressivo de 28 milhões. Certa vez na minha vida, eu ouvi uma frase com tanta sinceridade, com tanto sentimento pela primeira vez, e ela faz diferença na minha vida até hoje. E hoje eu quero falar isso pra você que se sente sozinho. Ela diz o seguinte: eu seguro a minha mão na sua e eu uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Ei, você não está sozinho, tá? Bom, gente, é isso. Acho super importante estarmos aqui falando sobre esses conceitos, pra gente entender, né, no que a gente está inserido, o que a gente está vivendo. É importante a gente entender essa parte teórica. Mas eu tô ansiosa pra gente começar a falar de coisa mais prática. E tá chegando, viu? Tá chegando, eu vou alternar. Tava pensando de alternar esses assuntos teóricos com coisas mais práticas, tá? Enfim, tô aberta a todas as sugestões, críticas, tá? E vamos divulgar o canal pra quem precisa. Se você conhece alguém que vive nesse contexto, que tá precisando de informação, que tá precisando de troca, tá precisando de um abraço, vamos divulgar esse canal, tá bom, gente? Super beijo, fiquem com Deus.